importância da colaboração entre o setor público, o privado e as comunidades locais para melhor gerir o excesso de turismo e a forma como as políticas protecionistas dos Estados Unidos da América podem afetar o turismo nacional são os assuntos do episódio de hoje do Turismo em Destaque. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. O debate em torno do excesso de turismo tem colocado a colaboração entre o setor público, o privado e as comunidades locais na ordem do dia. Por outro lado, também as políticas protecionistas que têm vindo a ser anunciadas pelo novo governo dos Estados Unidos da América têm provocado muitas interrogações junto dos agentes turísticos nacionais. Não é por isso de estranhar que me tenham sido remetidas muitas perguntas e muitas mensagens acerca destes temas, todas elas enviadas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, as quais, naturalmente, agradeço. E como sempre gosto de fazer, sublinho que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque eu cá fico à espera dos seus contributos. No que diz respeito à importância da colaboração que deve existir entre o setor público, o privado e as comunidades locais, eu devo começar por dizer que ela tem sido desde sempre crucial, indo mais longe, sem dúvida alguma, que sem a mesma teria sido impossível ao turismo ter atingido o grau de desenvolvimento que alcançou e, por consequência, ter o papel vital que já conquistou na economia. Por outro lado, este também é um assunto tão vasto, com tantas ramificações, que é impossível de abordar na sua plenitude apenas em alguns minutos. Contudo, e porque a questão colocada decorre de crescente debate em torno do excesso de turismo e de como essa colaboração, ou se quisermos essa cooperação, deve funcionar, há alguns aspectos que vale a pena aqui destacar, os quais acabam por, de certa forma, até dar a resposta e ajudar a compreender melhor a importância desta relação. Neste sentido, eu permito-me aqui destacar 6 pontos. Em primeiro lugar, deve ter-se presente que o grande motor da atividade turística é o setor privado, isto é, as empresas, pois são elas quem investe, quem cria emprego e riqueza, quem cria a oferta, quem transforma produtos e recursos em serviços passíveis de serem comercializados no mercado global. Em segundo lugar, temos o setor público que, para além da insubstituível função de regulador, isto é, de garantir o acesso ao mercado em condições de igualdade a todos os agentes económicos, independentemente da sua dimensão, e da defesa e da proteção dos consumidores, tem também a seu cargo a boa gestão da coisa pública, entenda-se o território e os recursos naturais e histórico-culturais, que é a base onde assenta a oferta turística, para além de ser a ele a quem compete definir as opções de política económica. Em terceiro lugar, vêm as comunidades locais, isto é, quem acolhe, quem recebe, quem interage com os turistas, quem beneficia ou é prejudicado pela presença destes e sofre positiva ou negativamente os impactos por eles provocados, seja no território, seja nas infraestruturas, seja naquilo que afeta as suas vidas para o bem e para o mal. Em quarto lugar, temos o aumento dos fluxos turísticos derivados da pressão do consumo, do excesso de oferta, da deficiente gestão da coisa pública que tem vindo a impactar crescentemente nos destinos, motivando, em alguns casos, que as cargas turísticas daí resultantes colidam com os que também aí residem, afetando o seu modo de vida e, simultaneamente, gerando insatisfação nos próprios turistas. No fundo, desequilibrando a sustentabilidade dos locais, das regiões, dos recursos, acabando por provocar desconsolo, desalento, desilusão e até revolta, tanto em quem visita como em quem é visitado. Se é verdade, e há muitos exemplos a atestá-lo, que o que é bom para os residentes é igualmente bom para os turistas e vice-versa, também não é menos verdade que o que prejudica uns, do mesmo modo, deixa os outros insatisfeitos. Em quinto lugar, e aqui chegados, todos estes atores públicos, privados e comunidades locais têm a obrigação, eu diria mesmo o dever, de cooperar, não apenas para garantir que a harmonia e o equilíbrio entre quem vive, quem visita e os recursos exista, como também possa existir uma fruição sustentável e, por consequência, benéfica do próprio destino e uma sã convivência com os que lá residem, a que deve
somar-se o garantir, ou se quisermos, o preservar, que os recursos, isto é, os ativos, possam ter condições para virem a ser fruídos pelas gerações vindouras e, com isso, também trazer benefícios aos futuros residentes. Isto implica, por um lado, agir de modo a impedir a turistificação dos destinos e a gentrificação de parte ou partes da população residente e, por outro lado, a definir com clareza, responsabilidade e consenso limites para as cargas turísticas que podem ser suportadas justamente para garantir todos os fatores de sustentabilidade que há pouco mencionavam. E, finalmente, em sexto lugar, apostar na desconcentração sempre que possível. E, ao falar em desconcentração, refiro promover novos destinos alternativos, propondo locais menos conhecidos, mas igualmente com atratividade, com genuinidade, com autenticidade, para captarem os consumidores e irem também ao encontro das suas preferências, como também esbater sazonalidades, sejam elas horárias, diárias, semanais, mensais ou de qualquer outra natureza, estimulando a descentralização, incutindo maior qualidade à fruição e preservação dos recursos. Em jeito de conclusão, ressalta claro que esta não é claramente uma tarefa nada fácil, que alinhar vontades, por vezes tão diversas, conflituantes até entre os setores público, privado e as comunidades locais, é algo que obriga a compromissos sérios, duradouros, a uma verdadeira cooperação. Mas só assim se consegue assegurar a sustentabilidade de todos e de tudo o que a existência de fluxos turísticos implica no presente e no futuro. Pessoalmente, defendo que é ao turismo, a todos quantos dedicam as suas vidas à atividade económica do turismo, que cabe não só a maior cota-parte de responsabilidade em juntar os demais atores, como compreender que, ao fazê-lo, estão a promover a sua própria sobrevivência futura. É que, caso contrário, iremos ouvir cada vez com maior insistência que há turismo a mais. Nas últimas semanas, e nomeadamente no episódio 57 e 59 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, tive aqui a oportunidade de aflorar esta temática, que é a das consequências que as anunciadas políticas protecionistas do novo governo dos Estados Unidos da América poderiam provocar no turismo, dentro e fora daquele país, e neste último caso, indicando até alguns dos efeitos mais visíveis a que poderia dar origem, muito em particular, na Europa. Escusado é dizer que, sendo Portugal um país europeu e, ao mesmo tempo, uma pequena economia aberta, periférica e com um mercado interno de diminuta dimensão, obviamente que não ficaria incólume às ondas de choque que tais medidas viriam ou, eventualmente, até virão provocar. E de entre estas ondas de choque, vale a pena destacar as que nos atingiriam por via direta, para depois também referir aquelas que nos poderiam vir a afetar por via indireta. Porém, deve ter-se em atenção que, por um lado, muitas das decisões tomadas pelo novo governo dos Estados Unidos da América, para já, não passam de anúncios. E alguns desses anúncios foram até feitos quase em simultâneo com uma comunicação de adiamento da própria decisão. E também, por outro lado, que o mercado norte-americano, nomeadamente os Estados Unidos e o Canadá, tem sido um dos que mais tem crescido para Portugal, estimando-se, aliás, de acordo com os dados preliminares revelados pelo Instituto Nacional de Estatística e referentes ao ano passado, ao ano de 2024, que seja neste momento o quarto mercado externo mais importante para o turismo nacional, atrás do Reino Unido, do alemão, do espanhol e à frente do francês. Tendo estes aspectos presentes, vejamos então como é que o destino de Portugal poderá ser afetado por via direta. E neste plano eu destaco 5 pontos. O primeiro tem a ver com a relação entre o dólar e o euro. Isto quer dizer que, se continuar a verificar aquilo que se tem sucedido nas últimas 2 semanas, isto é, uma valorização da moeda americana face à nossa, ou se ela ganhar ainda mais valor, isso podem ser boas notícias para o nosso país, pois, para além de sermos um dos destinos mais preferidos e presentes nas intenções de viagem dos americanos, um dólar mais forte é também sinónimo de preço mais em conta, isto é, ficar mais barato para quem pretenda vir dos Estados Unidos para um país da zona euro, neste caso, para Portugal.
Ao invés, um dólar a perder valor face ao euro significará menos poder de compra por parte dos americanos, logo menor fluxo turístico proveniente daquele país e também uma maior atratividade dos Estados Unidos junto dos países da zona euro por via do preço, o que também nos poderá prejudicar por desvio de tráfego de turístico que tradicionalmente nos procuraria, mas que pode preferir uma boa e barata oportunidade para visitar os Estados Unidos da América e até permitir a observação ou a satisfação, se quisermos, da curiosidade que todas estas mudanças de políticas e de políticos têm provocado. O segundo ponto tem a ver com os vistos. Caso passe a ser mais difícil ou complexa a concessão de vistos para visitar os Estados Unidos da América para cidadãos da União Europeia, onde Portugal obviamente se inclui, pode haver a decisão de reciprocidade e dessa forma também acabar dificultada a vinda de cidadãos americanos para os países que integram o espaço Schengen. Em terceiro lugar, temos o turismo interno, isto é, o turismo dentro dos próprios Estados Unidos da América. Como se sabe, qualquer política protecionista tende a estimular a produção e o consumo internos. Assim, é muito natural que o governo americano faça esse apelo, puxando pelo nacionalismo dos americanos para que viajem dentro do país em vez de irem para o estrangeiro. E esta não seria a primeira vez que tal seria levado a cabo, dado que por razões de ordem muito diversa já foi feita no passado e, diga-se em abono da verdade, até com enorme sucesso. Obviamente que tal ser-nos-ia prejudicial. Em quarto lugar, temos os descontentes. É que há um cada vez maior número de americanos que discordam da opção política que o seu país decidiu seguir e que está disposto a mudar-se, até porque hoje em dia existem muitas profissões que não obrigam a uma presença física ou à permanência num determinado local de trabalho. Ora, sendo Portugal um dos seus destinos preferidos, é natural que possamos vir a captar alguns, diria eu mesmo até, podemos vir a captar muitos desses descontentes. Portanto, esta é claramente uma oportunidade. E por último, em quinto lugar, já que falei em oportunidade, aqui temos outra, o Canadá. Caso as relações entre os dois países da América do Norte venham a deteriorar-se, nomeadamente pela guerra das tarifas a que temos vindo a assistir, é natural que muitos dos canadianos que anualmente procuram os Estados Unidos da América para as suas férias optem por outros destinos. E apesar de haver um oceano pelo meio, seguramente, se Portugal continuar a levar por diante o excelente trabalho que tem vindo a levar a cabo no mercado canadiano, poderá daí retirar dividendos. Passemos agora aos aspectos que podem afetar o turismo nacional por via indireta. E neste plano eu destaco sobretudo dois pontos. O primeiro e mais importante, porque é aquele que pode ter um efeito a prazo mais curto, tem a ver com as consequências que a imposição de tarifas às exportações europeias para os Estados Unidos da América podem provocar, pois se a economia da União Europeia já não anda bem, sobretudo por causa da Alemanha, da França e da Itália, ficaria bem pior se visse as portas do mercado americano fecharem-se um pouco mais. Isso originaria dificuldades a muitas áreas, a muitos setores, desde a química ao automóvel, que levaria a reestruturações, a despedimentos, logo que afetaria o poder de compra de muitos europeus, que assim teriam de se ver privados dos gastos que habitualmente fazem em lazer e que, como todos sabemos, é justamente na Europa que se situam alguns dos nossos principais e mais tradicionais mercados emissores de fluxos turísticos. Portanto, a fatura seguramente não tardaria a chegar-nos, isto para nem sequer entrar nas questões dos efeitos inflacionistas que medidas desta natureza poderiam vir a provocar. E em segundo lugar, temos a saída dos acordos e das organizações internacionais, como o das alterações climáticas, isto é, o Acordo de Paris, a propósito do estabelecimento de limites à emissão de gases que produzam efeito de estufa e também da Organização Mundial de Saúde. Tanto um como o outro, para além de comprometerem o futuro da humanidade e do próprio planeta, podem, a prazo mais curto, fazer aumentar os níveis de poluição e a frequência das catástrofes naturais, tal como progredir doenças ou inibir a investigação sobre novas doenças que podem vir a degenerar, no limite dos limites, numa nova pandemia. Isto para nem sequer falar nos efeitos que um refluxo na vacinação poderá ter. Ora, catástrofes naturais, alterações climáticas, saúde pública, doenças descontroladas, são tudo travões às atividades turísticas. Em síntese, e salvo aspectos muito pontuais, pode afirmar-se que caso as políticas protecionistas anunciadas pelos Estados Unidos da América vão por diante, seguramente, no que respeita à atividade turística nacional, elas têm todos os ingredientes para se traduzirem em turismo a menos.
Aqui nos encontraremos de novo para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.